amigos internautas, nós estamos iniciando hoje a primeira edição do Observatório. Como sugere o título dessa discussão, nós vamos observar aqui aqueles assuntos que dizem respeito aos interesses dos cearenses e dos brasileiros. Aqui nós vamos discutir uma pauta a mais plural possível, como deve ser em um país, em uma sociedade democrática. Vamos nos ocupar aqui, sobretudo, daqueles ainda tidos como invisíveis, as minorias, por exemplo. Mas nós vamos discutir isso numa perspectiva em que seja construtiva e não apenas inclusiva para cumprir um papel político que hoje está na moda. Política, economia, cultura, gêneros, serão pautas que vão predominar aqui nas nossas discussões. Para isso, teremos sempre a presença de uma bancada a mais indicada, a mais preparada possível, conforme os temas que nós vamos abordar. Hoje, por exemplo, para começarmos, vamos discutir 3 pautas. A primeira delas é essa campanha de anistia, liderada aí pelos setores da direita, leia-se Bolsonaro, o bolsonarismo, que agora pede anistia para aqueles que atentaram contra a democracia, atentaram contra o Estado democrático de direito, atentaram contra a sociedade brasileira. Mas eles querem anistia. Eles acham que não fizeram absolutamente nada e devem ser anistiados. Uma outra pauta não menos importante será a posição que tem tido o Supremo Tribunal Federal durante todo esse percurso na tentativa de manter como manteve a ordem e, sobretudo, a democracia em respeito à Constituição brasileira. E no final, não menos importante, vamos discutir um pouco, vamos olhar um pouco para a pauta internacional. Nesse instante, o presidente Donald Trump, que tem inclusive seguidores muito apaixonados aqui, muito convictos no Brasil, está tomando as primeiras medidas que têm de alguma forma impactado em todo o mundo, não só pela arbitrariedade de muitas, pelo inusitado de outras, pelos impactos econômicos não mensurados ainda, enfim, e sobretudo em relação a essas guerras que ele agora se coloca como uma espécie de juiz de paz. Estamos iniciando o observatório com esses 3 primeiros temas e, para isso, nós convidamos hoje a professora, advogada, militante, Carla Petrola, a quem desde já eu agradeço imensamente aqui pela boa vontade de vir emprestar parte da sua grande inteligência para discutirmos essas questões. Não menos importante, o doutor Mantovani Colares. Dispensa maiores apresentações. Juiz, autor de várias publicações. A propósito, na última semana, ele lançou esse livro aqui, O Mandado de Segurança, que eu acabei de saber. O mandado de segurança, salvo o melhor juízo, desculpa aqui a minha ignorância jurídica, ele é similar ao habeas corpus e, segundo consta, quer dizer, o direito praticado do Brasil sempre foi um direito fundado no direito europeu, né? Mas o mandado de segurança, segundo consta, é originariamente brasileiro. E o professor Mantovani recebeu essa incumbência e, portanto, na última semana, em São Paulo, pela revista dos tribunais, pela editora Thomson Reuters, lançou que certamente é um manual para todos os operadores do direito. Também será lançado aqui em Fortaleza, do jornalista e escritor Flávio Paiva, Ceará Negro e Outros Temas de África. Esse também é uma outra publicação editada pelo nosso colega, jornalista, professor de comunicação da Universidade Federal do Ceará, Luiz Sérgio Santos, que já editou revistas, jornais
e hoje mantém essa editora, abrindo espaço para que escritores do Ceará possam também produzir os seus conteúdos literários e assim ter uma edição luxuosa. Olha, vejamos a capa do livro. Aos três, meu muito obrigado pela presença, por colaborar conosco. E eu quero colocar aqui, de um modo geral, o primeiro tema para nós discutirmos, começando, obviamente, aqui pela professora Carla Petrola, eu queria saber a sua opinião, a sua percepção, que análise a senhora faz desse movimento pela anistia em favor daqueles que atentaram contra o que nos há de mais caro, que é a democracia brasileira. Movimento este que não está apenas nas ruas, nas redes sociais, está dentro do Congresso. Pasmem, com uma bancada significativa que nós conhecemos, defendendo esta pauta. Portanto, este é o tema que eu coloco aqui para a nossa bancada, para começarmos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, Arnaldo, e dizer que eu me sinto extremamente feliz, né, de estar ladeada por vocês. São pessoas que eu admiro e especialmente o Dr. Mantovani, que eu acompanho, né, é professor da universidade também. E esse livro, com certeza, ajudará muitos advogados a melhor exercer esse instrumento, né, que é o mandado de segurança para resguardar, né, direitos. Inicialmente, eu gostaria de falar que o 8 de janeiro, né, e as pessoas que nos escutam provavelmente se identificam muito com essa data, né? É muito importante porque foi um atentado violento, né? A gente, não somente as instituições, mas visivelmente foram destruídos patrimônios públicos, né? Relógios, obras de arte, coisas que, inclusive, nem são possíveis de serem restauradas ao ponto que outrora foram. E essa busca pela anistia, me parece, aí me desculpem né, os senhores podem me interromper, um copia e cola, né, do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos com a tentativa, e, na verdade, houve lá, né, uma concessão, um indulto, a quem cometeu aqueles crimes no Capitólio. Então, eu vejo com preocupação, mas, ao mesmo tempo, vi que as ruas não repercutiram o discurso que os parlamentares almejavam e que o próprio Bolsonaro buscou, né? De certa forma, eu acho que a construção que vem sendo feita do judiciário, né, e as vinculações, elas provocaram exatamente uma escassez, um verdadeiro fracasso na tentativa de mobilização. Eu não vejo que a população tenha efetivamente comparecido a esses atos e fortalecido essa anistia, né? A propósito, no domingo, aí recém-pretérito, o Bolsonaro fez um movimento como esse no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana. E, segundo previsões dos veículos de monitoramento hoje digitais que se tem, tinham um pouco mais de 18 mil pessoas. E eles esperavam para mais de 1 milhão de pessoas. Dr. Mantovani, esse é o tema, movimento pela anistia. Pode-se dizer que esses movimentos, esse entusiasmo já também começa a perder força nesse instante, reforçando, portanto, de que a anistia não é cabível nesse caso? Eu vou trazer talvez uma perspectiva um pouco diferente aqui. Em primeiro lugar, agradecendo o convite, parabenizando o programa, que certamente será um sucesso. Estávamos sentindo falta do Arnaldo com esses debates, não é? De 8 de janeiro, como você bem falou, foi um dia marcante para todos nós. Eu lembro, eu estava assistindo no quarto, minha mulher tinha ido à missa, e ao vivo, passando todo aquele absurdo, e quando ela voltou, ela entrou no quarto, ela ficou assustada, ela disse: "O que foi que houve? Você está pálido." Eu disse: acabou tudo. Ela: acabou tudo o quê? E aí eu mostrei a ela. Isso para dar uma dimensão. Imediatamente nós, professores da universidade,
nos comunicamos e fizemos naquele mesmo dia uma carta em apoio à democracia. Depois foi feita uma solenidade na universidade sobre isso. Mas, enfim, é algo que toca muito perto a todos nós, é isso que eu quero dizer. Mas vou trazer aqui um contraponto, até para melhorar o debate. Eu sou a favor do parlamento debater isso. Não que eu seja a favor da anistia. Isso é uma percepção pessoal. Porque no momento em que o parlamento começa a debater isso, é a maior demonstração de que nós vivemos uma democracia, de que é possível, inclusive, debater isso. E leva aos autores da tentativa da anistia, e que vivem falando que o Brasil não é uma democracia, levam eles a uma contradição. Ora, vocês estão no parlamento exatamente com a liberdade de discutir isso. Eu acho que o parlamento, tenho a convicção de que o parlamento é o local ideal para debater isso. Com uma vantagem, que é própria do Brasil, que não tem nos Estados Unidos, já que eu vi que os Estados Unidos vai entrar aqui na pauta. Lá o presidente é senhor absoluto. Eu costumo dizer que os Estados Unidos é uma monarquia disfarçada, pelas suas próprias origens britânicas. O presidente é capaz de conceder perdão, indulto e até anistia sem precisar do parlamento. Veja que, ultimamente, ele tem deportado estrangeiros, mesmo com ordem judicial contrária. A força é muito grande de lá, do presidente, da figura do presidente. E aqui no Brasil, não. Nós temos um judiciário que já mostrou que conseguiu sustentar a democracia e que pode rever todos os atos, inclusive do parlamento. Então, eu acho importante isso ser discutido no parlamento, até para que os autores da proposta e os que aderirem se exponham e mostrem à população qual é a sua posição, e o parlamento chegar, depois de um debate, a um resultado. Eu acho que isso faz parte da democracia. Eu acho que isso fortalece a democracia. Essa é a minha perspectiva. Luiz Sérgio Santos, você, para além do exercício da profissão de jornalista, você é professor. Você ensina comunicação a jovens recém-ingressos na universidade, buscando uma formação sem demérito para as demais, mas de uma pluralidade muito grande que é a comunicação, que é o jornalismo. Com toda a sua experiência, como a minha também, qual é a perspectiva que você olha, examina este fenômeno em uma sociedade como a nossa, que não obstante a democracia ser ainda jovem, pouco mais de 30 anos, mas é o tempo mais longevo de democracia que essa sociedade vivencia. Queria que você examinasse esse fenômeno. Perspectiva. Deixa eu ver minha bola de cristal aqui. Arnaldo, primeiro, parabéns pela retomada do debate. Nós carecemos aqui no Ceará de programas que discutam, que critiquem, que façam autocrítica, que projetem cenários. E você faz isso muito bem, parabéns, estou feliz. Ao lado da doutora Clara, do Mantovani, que eu estou vendo os dois pessoalmente agora. Então, um momento de grande felicidade. Perspectiva. Eu acho que nós nunca, na história do Brasil, olhando desde o Estado Novo para cá, vivemos uma correlação de forças com tanto radicalismo. Eu falei, eu acho, porque o Getúlio, que criou a polícia política, o DIP, o famigerado DIP, instaurou um terror, mas muito localizado, sem a expansão nas massas. No Brasil, hoje, não. Nós vivemos uma polarização, um radicalismo sem precedentes na história. Então, falar de perspectiva, desenhar cenários futuros, eu acho extremamente arriscado. Porque, primeiro, a transformação se dá através da política. E nunca a política esteve tão depreciada, tão desacreditada, tão banalizada, tão vulgarizada como nós vivemos hoje no Brasil. Então,
é um cenário meio temerário. Doutor Mantovani, doutora Clara, o que a gente pode dizer é que as gerações que estão em formação, elas se empenhem em influenciar no comportamento social, na perspectiva de melhorar a qualidade de vida das pessoas, da sociedade, dos vários cenários nacional, local, e torça para que essa coisa se equalize de alguma forma que realmente, Arnaldo, eu não consigo projetar. Eu não consigo projetar uma saída desse acirramento, porque essa dicotomia ortodoxa, meio fundamentalista, está criada, do nós e do eles, né? Essa coisa terrível. E a gente teme, porque nós somos pais, nós somos avós, nós temos filhos, a gente fica temeroso pelo futuro do Brasil, não somente do Brasil, mas principalmente do Brasil, que é a nossa terra, é a nossa pátria, é a nossa casa. E o que eu posso dizer é que eu não tenho, como professor, uma palavra de esperança. Mas como eu convivo com essa meninada, eu vejo neles uma energia, um querer, uma coisa fantástica de fazer, de mudança, de interferir. Hoje há uma preocupação muito grande na questão da inclusão dessas novas gerações, de inclusão, de quebra de preconceitos, de gênero, de raça. Isso é muito positivo, isso é muito bom. Então, eu devolvo para você a sua pergunta sobre perspectiva. Até, se me permite, claro. Tocou no ponto fundamental. Bom, não sou sociólogo nem cientista político, mas como também eu leciono na graduação e pego esse pessoal na faixa dos 17, 18 anos, eu tenho uma impressão de que esse movimento crescente de inclusão, de quebra de paradigmas, de gênero, de quebra do racismo, isso foi o mote para esse radicalismo todo responder como respondeu a partir de um determinado momento. Daqueles, dentro de uma pauta moral, tradicional, sim, começaram a reagir porque estavam incomodados. Eu vi esse incômodo na faculdade. O incômodo do filho da empregada sentar ao lado do filho do patrão na mesma sim, cadeira. Sim. Das cotas sociais, das cotas raciais. Né? Então, tudo isso gerou um sentimento de boa parte da população que tem ainda uma chamada pauta moral muito forte, e me parece que essa radicalização começou daí, ou pode ter começado daí. Pode ser, eu acho que é uma variável que nós devemos considerar, porque hoje, uma turma da graduação, por exemplo, ela é de uma riqueza de pessoas absolutamente incrível, absolutamente incrível. Um grande aprendizado para o professor. E pronto, era isso que eu ia falar. Nós aprendemos. Eu aprendo bastante com um perfil novo dessa turma, dessas pessoas, né, de várias origens que convivem, e eu fico... A sintonia deles é incrível, a despeito de qualquer diferença de poder aquisitivo, sabe, de influência familiar. Então nós caminhamos para a mesma perspectiva. A juventude pode nos salvar. Eu acho que sim. Como dizia o Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. É boa. E eu vou lançar aí uma frase um pouco mais entusiasmada e otimista, é que eu acho que a implementação dos direitos de terceira geração, da fraternidade, né, e eu escutei isso de Ferraioli recentemente, é que a gente tem que começar a passar da perspectiva de quem não é meu amigo, não é meu inimigo. Na verdade, ainda não é meu amigo, perfeito, mas não meu inimigo. Então, acho que a proposição dele de uma Constituição pela Terra, uma Constituição para a Terra, que é o último livro, eu acho que traz aí uma perspectiva de esperança. Eu vou fazer um pequeno intervalo e quando nós voltarmos, vamos sequenciar essa discussão. E eu já deixo aqui anunciado para que os senhores possam refletir um pouco. Isso é fenômeno de uma sociedade de desenvolvimento tardio? O
que o futuro nos reserva. Para nós, a pergunta é: o que reservamos para o futuro? Há mais de 50 anos, a CAGES pensa lá na frente, porque atua de forma sustentável. E isso vai muito além de garantir água tratada e esgotamento sanitário. É preservar hoje uma relação mais duradoura com o planeta e as próximas gerações. Esse compromisso está presente em tudo o que fazemos, começando pela redução nas emissões de gases do efeito estufa. Temos como princípio, na nossa política ambiental, a produção de energia limpa. Prova disso é que a CAGES criou a SANY, uma empresa feita para gerar energia renovável para consumo próprio e comercialização. Nossas obras possuem controle de ruído e fumaça preta, gerenciamento de resíduos e verificação ambiental. E parte delas utilizam um método não destrutivo, sem quebra de asfalto e sem transtornos nas vias da cidade. A CAGES acredita que sustentabilidade e inovação andam juntas. Por isso, juntos com o UFC e o BNDES, investimos em tecnologia de ponta para gerar energia renovável a partir de subprodutos do tratamento do esgoto, como biogás e lodo. E o planeta agradece. Afinal, a iniciativa também vem reduzindo bastante nossa emissão de gases do efeito estufa. A CAGES faz a sua parte, dos projetos de reflorestamento ao reuso da água, da gestão de resíduos sólidos ao tratamento de efluentes industriais. Para oferecer esse serviço, criamos a VSA, uma empresa que produz e fornece água de reuso para fins industriais na região de Horizonte e Pacajus. E para atender as indústrias do complexo do PECEM, foi criada a Utilitas, uma empresa onde os efluentes serão transformados em água ultra pura para o hub de hidrogênio verde. Sabemos que um bem tão valioso e essencial como a água não pode ser desperdiçado. Por isso, combatemos cada vez mais as perdas em Fortaleza e região metropolitana, investindo na implantação dos distritos de medição e controle, além de dividir o abastecimento em setores e fortalecer a infraestrutura existente. Estamos localizando e retirando vazamentos, substituindo e padronizando os hidrômetros e monitorando o abastecimento 24 horas através do Centro de Controle Operacional. Com esses serviços, vamos reduzir o volume de água perdido em até 25% nos próximos anos. Incentivamos ainda a inclusão social através do reuso de materiais descartados que se transformam em emprego, renda e dignidade para milhares de cearenses. Pensar lá na frente é encarar os desafios com novas soluções. Já imaginou abastecer o Ceará com água do mar? A CAGES já! Aliás, foi a partir dessa ideia ousada que nasceu o projeto Dessal do Ceará, que vai tornar a água do mar própria para o consumo, ampliando o abastecimento em Fortaleza e na região metropolitana. Pensamos lá na frente também quando desenvolvemos a maior parceria público-privada de saneamento do Brasil, que vai ajudar a universalizar o esgotamento sanitário no Ceará. E a CAGES também está comprometida em transformar a vida da população. Cada obra realizada é um passo em direção a um futuro mais sustentável e com mais qualidade de vida para todos os cearenses. Afinal, nos 152 municípios onde atuamos, nosso trabalho é universalizar o abastecimento de água e o esgotamento sanitário de uma só forma, com sustentabilidade e respeito às pessoas e ao lugar onde vivemos. CAGES, pensar lá na frente, agir agora. O professor Montalvani fez um registro que eu julgo extremamente importante, que é de que em uma democracia, qualquer que seja a discussão, deve passar realmente pelo Congresso. Mas eu deixei no ar, sequenciando a nossa discussão,
algo que me inquieta. Vocês falaram aqui rapidamente sobre a inclusão, né? Os alunos que antes inimagináveis na universidade, hoje na universidade. Refiro-me que aos negros, aos trans, aos LGBTQIA+, enfim. O filho do trabalhador, que acabou por incomodar aqui o filho da elite, sentado ali, porque há um traço, há um desvio, não sei se vocês concordam comigo, mas eu observo isso na nossa sociedade, especialmente nessa faixa que a gente convencionou chamar de elite, que são os detentores do poder político, do poder econômico, do poder do saber, enfim, todos os poderes, que eles não se conformam apenas em ter só para eles. Eles não querem que o outro tenha. Na hora que o outro tem acesso, isso incomoda bastante. Aliás, não por acaso, ouvimos frases de ministros da Fazenda do governo passado, o Guedes, né, que disse que até o filho do porteiro agora faz universidade. Exatamente. A filha da empregada vai para a filha da empregada vai para a Disney. Quer dizer, isso para mim é emblemático. É emblemático. Do nosso atraso. Do nosso atraso. Eu chamei de desenvolvimento tardio a sociedade para ser educado aqui com a audiência e com o nosso internauta. Mas isso revela para mim a tragédia. Sim. A tragédia de uma sociedade que ainda pensa desse jeito. Eu queria, então, colocar, como sempre, a Clara tem a precedência. Né? Eu agradeço, né, enormemente. Eu vejo isso como muito preocupante. Em sala de aula, inclusive, a gente vê a dificuldade das pessoas, inclusive, com os termos, né, até a utilização. Eu estava, esse final de semana que passou, ministrando um módulo sobre princípios, né, no direito eleitoral, numa turma de pós-graduação, no final de semana, e me preocupou bastante porque um aluno me disse: professora, olha, as mulheres não participam do debate, elas não querem participar da política. E aí eu disse: olha, guarda aí que eu vou te devolver a resposta, mas eu quero, vamos pensar juntos. Inclusive, a gente tem um exemplo aqui que uma vereadora trans está representando as mulheres como representante numa liga de futsal feminino. E eu disse: mas a mulher trans é mulher. E aí isso incomodou, né? E aí a gente perpassa por essas questões, doutor Mantovani e Arnaldo e Paulo, Luiz Sérgio, desculpa. De que a gente precisa realmente começar a trabalhar e identificar. A mulher muitas vezes não participa da esfera política porque ela não é recrutada a tempo. Porque ninguém diz: olha, eu vou investir tempo, recurso, né? Vou lhe ensinar como é que funciona o sistema, como é que se joga. Porque como é que eu vou jogar um jogo, e aí quem nos escuta, né? Por exemplo, vou jogar futebol sem saber quais são as regras. Então, a campanha política, o recrutamento da mulher para participar, ele não pode ser feito às vésperas da eleição. Precisa ser feito de forma muito mais antecipada. E por que eu estou falando sobre isso, sobre essa temática? Porque a falta de representatividade no Congresso de mulheres trans, de homens trans, faz com que as temáticas não sejam debatidas e a democracia perde com isso. Então, essa forma tardia, né, impacta em toda a sociedade. E aí eu passo para o doutor Mantovani. E tem a propósito do que você falou, muito pertinente, um levantamento que foi feito pelas parlamentares, inclusive gravado, de que as mulheres nas comissões, as deputadas e senadores, são muito mais interrompidas do que os homens. É um dado assustador. E aí vem ao encontro da sua pergunta, muito inteligente, como poderia deixar de ser, que nos colocou numa saia justa. Porque é uma pergunta muito complexa. O problema do Brasil é a demora em chegar a um povo num sentido amadurecido. É difícil, né? Grandes estudiosos já falaram isso. Você estava falando no começo da perversidade da elite. O Gessé de Souza tem obras fabulosas sobre isso. Sim. O próprio
Sérgio Buarque de Holanda, que terminou a vida muito feliz, que ele dizia: eu agora vou ser conhecido como o pai do Chico, né? Então não é mais o Sérgio Buarque de Holanda, do Chico Buarque. Ele dizia que o brasileiro é um povo desterrado em sua própria terra. Isso é muito profundo. Mas, Arnaldo, sinceramente, eu não saberia responder a sua pergunta se o problema é de tempo ou é um problema de essência, de cultura, e que com o tempo isso pode melhorar ou não. Eu vou com o Luiz Sérgio aí, que a turma nova está muito antenada nisso. Muito antenada. Luiz Sérgio, então vou mudar o ângulo aqui. Mas eu gostei da sua provocação sobre capitalismo tardio. Se isso é um problema estrutural de países, digamos, do terceiro mundo, país de desenvolvimento atrasado, me parece que não, porque nós vemos na Europa, agora, nesse momento, a Alemanha em convulsão, por exemplo, em convulsão política, né? Os Estados Unidos, você vê Portugal, a Itália. Então, eu acho que esse é um problema mesmo dos tempos. Né, dos tempos. Eu acho que a expressão da Hannah Arendt, tempos sombrios, é muito adequada para esse cenário que nós vivemos hoje no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, que você vai colocar em pauta, isso. É assustador, né? Esse divisionismo, essa ruptura, né? É uma ruptura estrutural, né? E o problema estrutural no Brasil, eu acho que o cerne de tudo, Arnaldo, é a concentração de riquezas. O Brasil é um país riquíssimo, é a 8ª economia do mundo, com todo esse poder econômico controlado por 10, 15 famílias. Quer dizer, isso é assustador. E é uma tragédia aqui. Até ontem estávamos no mapa da fome. Esse dinheiro é do povo brasileiro. Isso é uma usurpação, como você sabe muito bem. Então, só para concluir, eu vejo que não é uma questão de economias de desenvolvimento tardio. Não é. Se bem que quando eu coloco o desenvolvimento tardio aqui, eu não coloco só na perspectiva econômica, eu coloco também na perspectiva da educação, cultural, histórica e tudo. Porque a sensação que eu tenho, não sei, os senhores, a senhora, é que nós ainda não atingimos o estágio de nação. Quando nós olhamos para os países, e que são nações, democracias consolidadas, economias consolidadas, a sensação que eu tenho é que nós ainda estamos na fase de uma sociedade que se organizou, como pôde se organizar, e assim estamos tentando ir convivendo com as mazelas decorrentes, ainda porque não há sentimento de pertença. Só você vê hoje. Sua pergunta pode gerar, então, o desdobramento aí, que eu acho muito interessante. O que nos falta para termos uma identidade como povo? Porque a língua nós já temos, que, aliás, foi uma coisa maravilhosa. Né? A unidade da língua é incrível. Falam muito mal dos portugueses, mas, veja, eles não eram colonizadores que destruíam como os espanhóis. Claro que eles utilizaram da nossa riqueza, mas eles deixaram um sentimento de língua única num país todo, em toda uma América que é latina, que é temos espanhola. Que agradecer Napoleão Bonaparte, né? Exatamente. Não é? Para a família real vir para cá. Agora vejam, já que você falou nisso, quando a gente volta um pouco antes da chegada da família real, no século XVIII, quem vai a Minas e quem vai às cidades históricas de Minas, principalmente Ouro Preto, vê que havia uma identidade nacional ali, nos chamados inconfidentes. Eu acho que isso se perdeu. Não sei exatamente como, mas se perdeu. Eu quero que me permitam, eu quero colocar aqui, dentro dessa pauta, um outro elemento que me parece fundante dessas discussões todas aqui. Nesse movimento de anistia para aqueles que atentaram contra a democracia, depredaram o país, enfim, temos aqui um Supremo Tribunal Federal. Aliás, pretérito a o 8 de janeiro, a esse movimento, o Supremo Tribunal Federal foi acionado por várias e reiteradas vezes pelas mais diversas causas e respondeu de forma afirmativa, a meu sentir,
quando alguns direitos, quando algumas razões estavam em perigo. Qual, para vocês já, aqui vocês dois são do direito, eu vou agora inverter, vou pedir que o Montalvani fale primeiro. Qual o papel que o STF tem desempenhado nesse processo todo, doutor Montalvani? Arnaldo, eu tenho falado isso muito em sala de aula com amigos, e alguns acham que eu estou exagerando, mas o tempo vai dizer se é exagero ou não. Na minha opinião, esse é o momento mais importante e de maior coragem que o Supremo Tribunal Federal do Brasil já teve. Você falou da democracia jovem, o Luiz falou também. A ditadura militar de 64 só se consolidou porque o Supremo foi omisso. Ele podia ter reagido, ele não reagiu. Então, na iminência dos institutos democráticos serem abalados, o Supremo foi muito corajoso. É um poder sem armas. É uma coisa tão inacreditável. A eleição passada, com toda essa polarização, não houve uma morte. Então, se nós observarmos bem, e se formos estudar a formação da Suprema Corte Brasileira, as pessoas falam muito do ministro Alexandre de Moraes. Até atribuem um apelido que eu não gosto, que fica parecendo coisa de xerife, negócio de Xandão. Chame de Moraes. Como se ele fosse um homem de esquerda. Ele não é, ele foi nomeado por Michel Temer. Quem nomeou Alexandre de Moraes foi Michel Temer. A ligação dele política, que eu conheço o ministro Moraes quando ele ainda era promotor de justiça. Ele deixou o Ministério Público para seguir uma carreira política. Ele foi secretário do Alckmin em São Paulo. Enfrentou o PCC. Então, é muito difícil você imaginar que alguém é levado a um cargo desse, que é um cargo vitalício de extrema importância, e se desvincule da sua origem. E isso acontece muito no Brasil, é impressionante. Nós vimos em épocas passadas ministros nomeados pelo Lula e pela Dilma condenando pessoas do partido, do PT. Eu achei essa a maior conquista que historicamente a Suprema Corte firmou no Brasil. Que quando chega lá um ministro, ele tem a exata dimensão da toga. Tem cumprido bem o seu papel como guardiã da Constituição brasileira, o STF? Tem cumprido e vou além. Recentemente eu estive em Brasília para o lançamento de um programa que eu achei, a destaque de muitos dizerem que existe uma politização da Suprema Corte. Eu não vejo isso, né? Pelo contrário, o lançamento de um programa chamado Pena Justa, né, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, é que é o seguinte, que quando alguém é sancionado a perder a liberdade, ele perdeu a liberdade, mas não a sua dignidade. E que esse programa visava exatamente isso. Né? Então, a gente vê que o Supremo está preocupado em salvaguardar a democracia e também outros valores constitucionais. Eu acho que vem desempenhando assim com maestria e eu sou, como eu já disse aqui outra hora, uma otimista entusiasmada. Né? Veja bem, é bom a gente lembrar da história recente. Quando o ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo e presidente do Conselho Nacional de Justiça, fez um programa nacional imenso de retirar dos presídios condenados que já tinham cumprido a pena há muitos anos. Olha que absurdo. Você tem em presídios, pessoas que já cumpriram a pena e estão lá. Esse movimento incomodou muita gente. Eu acho que ali começou a gerar um sentimento de raiva, porque a humanização... Nós não estamos preparados para esse tipo de humanização, essa é a verdade. E ele teve essa coragem. Então, são gestos como esse, e como esse que você falou, que vão mostrando como a nossa Suprema Corte ela é corajosa. Ao lado da política, Luiz Sérgio Santos, pelo menos para nós, jornalistas no exercício, você já foi editor de um dos maiores jornais aqui do Ceará, quando você esteve pelo Povo durante muito tempo, você já foi editor de uma revista aqui que marcou época, vou lembrar aqui a Fale, né? Historicamente, ao lado da política, o Poder Judiciário sofre até hoje, e aqui não vai nenhuma isenção ao poder, pelo contrário, crítica muito forte
por todos os seus desvios. E não se vai negar, porque não as instituições em si, mas os homens que a compõem, infelizmente, se desviaram muito, assim, mutatis mutandi, assim como na política também, no Poder Judiciário. Com uma diferença, é que na política se é eleito a cada 4 anos, né, conforme as eleições, ele recebe ou não a legitimidade de uma sociedade de desenvolvimento tardio ou não. Né? E no Poder Judiciário, não. Né? Ele faz um concurso, no caso dos juízes, né? Os ministros são nomeados, mas são nomeados mediante critérios absolutamente objetivos e rigorosos nas sabatinas a que eles têm que submeter e até na própria campanha para serem indicados depois. Então, para você, o Poder Judiciário tem recuperado e que papel esse poder tem desempenhado nesse momento tão sensível da democracia que nós temos vivenciado? Numa mesa com 2 operadores do direito, você me manda uma pergunta dessas, Arnaldo? Sabe por quê? Porque nós somos Estado todos os dias a falar sobre esses temas. As Supremas Cortes são Olimpos, não é? Na nossa democracia, elas funcionam como Olimpos, o que vale dizer que os ministros são todos olimpianos, para usar a expressão do Edgar Morin. Mas eu acho que o marco de exposição dos ministros foi a inauguração da TV Justiça. As sessões da Suprema Corte brasileira passaram a ser verdadeiros espetáculos. Houve eu diria, uma banalização de uma instituição que deveria manter um certo hermetismo, mas não para se proteger, mas para resguardar o processo jurídico em casos polêmicos, por exemplo. Então, os ministros viraram estrelas da mídia, Arnaldo. E isso, no meu ponto de vista, é muito ruim, comparando com a Suprema Corte americana, onde os membros não estão tão expostos assim. Deixa eu só fazer Eles opinam sobre tudo. Isso é muito ruim. Deixa eu só fazer um contraponto. Isso banaliza a Numa sociedade cada vez mais exigente por transparência, por exemplo, para não esquecermos, a televisão não tem também um fator importante ao imprimir essa transparência, em permitir que o cidadão comum ou o professor, como nós aqui, acompanhemos as discussões, o nível desse debate, inclusive não tem esse lado também, a despeito dos que se tornaram popstar. Não tenha dúvida, mas as pessoas precisam entender os limites. Por exemplo, nos Estados Unidos tem a C-SPAN, que transmite sessões do Judiciário, da Justiça. Mas o que eu comento aqui é que deveria haver um treinamento de mídia para administrar as posturas públicas. Media trainer para eles. Media trainer, por exemplo, porque no privado nós somos outros, mas no público a gente tem que manter o ritual da toga, o ritual da instituição. Eu acho que essa quebra do cristal, do ritual da a majestade Corte, da função tem que ser preservada. Eu acho que sim. Eu acho que isso é um marco. Existem até estudos acadêmicos sobre isso, sobre essa questão da exposição pública. Né? Eu estou com 2 aqui da área do direito. Essa exposição eu não sei qual a pública, exposição, mas a gente vê juiz opinando sobre tudo hoje em dia. Antes ele dizia assim, só falo nos autos. Pronto, é um ditado antigo, né? O juiz só deve falar nos autos. Perfeitamente. Eu acho que isso tem que ser abrandado. Eu acho que o juiz tem que julgar nos autos. Mas ele não deve se eximir de falar. Tá aí o caso, eu estou aqui, claro que aqui talvez muito mais no meu viés acadêmico do que da toga. Mas o juiz tem que se integrar à sociedade também. Eu acho que essa ideia da TV Justiça, que foi de um ministro de lá, do ministro Marco Aurélio Mello, que foi um homem que sempre teve uma visão, até por ter atuado na Justiça do Trabalho, muito de comunicação. Ele era um ótimo comunicador. Sim, sem dúvida. Né? Ele tinha um estilo de comunicação, não muito sei se próprio. Espontâneo, proposital, mas ele tinha um estilo.
Mas veja, a Suprema Corte Americana, da qual você falou, né? Eu, quando fui fazer uma visita lá à Suprema Corte, eu queria conhecer a tal da sala secreta, porque eles não decidem lá no pleno. Tem o pleno, que é até bem diferente do nosso, não é elevado, só são 9, que eles chamam de justice, né? Que são os ministros lá. E quando terminou a visita, eu fui me aproximando lá, e o segurança achou estranho, né? Eu disse, eu queria conhecer a sala secreta. Eles, claro que você não vai conhecer, porque ela é secreta, né? Onde nem os garçons entram para servir café aos bichos. É lá onde eles se debatem. A sala da justiça. E de lá sai a decisão. A pergunta é, isso é salutar para a sociedade ou não? É como o júri popular que se recolhe para poder decidir. Vou fazer uma... porque o júri ele faz isso para se proteger, mas o juiz não precisa se proteger. O juiz já tem suas garantias. O homem do povo do júri precisa. Eu vou fazer aqui uma provocação. Imaginem se a nossa Suprema Corte fosse no estilo da americana, decidisse tudo numa sala secreta. Qual seria a reação da população diante de todas essas decisões? Professora Carla, a palavra final é sua. Não, jamais. Até vejo que a gente está com pouco tempo, mas eu acho extremamente salutar a provocação do Dr. Mantovani, do professor, né? Porque para a gente trazer a discussão aqui. Nós, enquanto advogados, a gente sempre diz que hoje a gente tem julgamentos virtuais e presenciais. Para o nosso cliente, o melhor julgamento é o virtual. Para o advogado, o melhor julgamento é o presencial, porque ali a gente faz a nossa sustentação oral. Por quê? Porque se o juiz tiver algum entendimento que eventualmente possa, e aí me desculpe, doutor Mantovani, ou desembargador, ou ministro, que possa gerar um questionamento popular, ele no presencial ele não vai se manifestar. Mas no virtual ele o faz, porque ele não vai ser julgado por isso socialmente. Então eu devolvo a provocação. É um meio de controle. O que o futuro nos reserva? Para nós, a pergunta é: o que reservamos para o futuro? Há mais de 50 anos, a CAGES pensa lá na frente, porque atua de forma sustentável. E isso vai muito além de garantir água tratada e esgotamento sanitário. É preservar hoje uma relação mais duradoura com o planeta e as próximas gerações. Esse compromisso está presente em tudo o que fazemos, começando pela redução nas emissões de gases do efeito estufa. Temos como princípio, na nossa política ambiental, a produção de energia limpa. Prova disso é que a CAGES criou a SANI, uma empresa feita para gerar energia renovável para consumo próprio e comercialização. Nossas obras possuem controle de ruído e fumaça preta, gerenciamento de resíduos e verificação ambiental. E parte delas utilizam um método não destrutivo, sem quebra de asfalto e sem transtornos nas vias da cidade. A CAGES acredita que sustentabilidade e inovação andam juntas. Por isso, juntos com o UFC e o BNDES, investimos em tecnologia de ponta para gerar energia renovável a partir de subprodutos do tratamento do esgoto, como biogás e lodo. E o planeta agradece. Afinal, a iniciativa também vem reduzindo bastante nossa emissão de gases do efeito estufa. A CAGES faz a sua parte. Dos projetos de reflorestamento ao reuso da água. Da gestão de resíduos sólidos ao tratamento de efluentes industriais. Para oferecer esse serviço, criamos a VSA, uma empresa que produz e fornece água de reuso para fins industriais na região de Horizonte e Pacajus. E para atender as indústrias do complexo do Pecém, foi criada a Utilitas, uma empresa onde os efluentes serão transformados em água ultra pura para o hub de hidrogênio verde. Sabemos que um bem tão valioso e essencial como a água não pode ser desperdiçado.
Por isso, combatemos cada vez mais as perdas em Fortaleza e região metropolitana, investindo na implantação dos distritos de medição e controle. Além de dividir o abastecimento em setores e fortalecer a infraestrutura existente, estamos localizando e retirando vazamentos, substituindo e padronizando os hidrômetros e monitorando o abastecimento 24 horas através do Centro de Controle Operacional. Com esses serviços, vamos reduzir o volume de água perdido em até 25% nos próximos anos. Incentivamos ainda a inclusão social através do reuso de materiais descartados que se transformam em emprego, renda e dignidade para milhares de cearenses. Pensar lá na frente é encarar os desafios com novas soluções. Já imaginou abastecer o Ceará com água do mar? A CAGES já! Aliás, foi a partir dessa ideia ousada que nasceu o projeto Dessal do Ceará, que vai tornar a água do mar própria para o consumo, ampliando o abastecimento em Fortaleza e na região metropolitana. Pensamos lá na frente também quando desenvolvemos a maior parceria público-privada de saneamento do Brasil, que vai ajudar a universalizar o esgotamento sanitário no Ceará. E a CAGES também está comprometida em transformar a vida da população. Cada obra realizada é um passo em direção a um futuro mais sustentável e com mais qualidade de vida para todos os cearenses. Afinal, nos 152 municípios onde atuamos, nosso trabalho é universalizar o abastecimento de água e o esgotamento sanitário de uma só forma, com sustentabilidade e respeito às pessoas e ao lugar onde vivemos. CAGES, pensar lá na frente, agir agora. O papel do Supremo Tribunal Federal nessa transição aqui para a manutenção da democracia, para, enfim, manter a tutela dos direitos do cidadão pela democracia. E agora eu vou colocar na pauta um tema não menos explosivo, não menos sensível, que é o governo Trump. Eu já não falo mais na eleição de Trump, eu falo do governo Trump e suas primeiras medidas, onde, como lembrou bem o professor Mantovani, até o poder judiciário está sendo atropelado por ele, pois ele continua deportando pessoas a despeito de uma medida da Suprema Corte que veda que ele fizesse isso em algumas circunstâncias. E ainda assim, ainda ontem vimos pela televisão o caso daqueles venezuelanos, colombianos, enfim, onde ele alugou, inclusive, uma prisão de segurança máxima para depositá-los lá, mais ou menos assim. A professora Clara esteve o ano passado como observadora política no Parlamento Europeu, em Bruxelas, mais precisamente, enviada aqui pelo Brasil. E, obviamente, teve contato lá com o sentimento reinante no Parlamento Europeu sobre essas movimentações da direita em todo o mundo. Foi o que ele falou. É preciso que lembremos que o fenômeno da direita ele tem avançado de forma muito rápida e muito larga em todo o mundo. Basta ver o que aconteceu agora recentemente no próprio Parlamento Europeu, o que aconteceu na França, quando o presidente dissolveu as eleições e convocou dissolveu o Congresso e convocou novas eleições. Enfim, a gente está cheio de exemplos. E os Estados Unidos digamos assim, o protagonista de tudo isso, gerando, inclusive, inspiração a partir aqui do Brasil. Eu queria, então, ouvi-la, já que teve essa experiência importante. Vou falar de forma bem breve, Arnaldo, até desculpa lhe interromper, mas uma das coisas que a gente conversava aqui antes do programa é que lá, a ultradireita, ela não tem acesso aos recursos públicos nem à televisão. Por quê? Porque ela questiona o Estado democrático de direito. Então, todos os partidos que questionam o sistema democrático não têm acesso
aos bens conferidos pela democracia. Isso é importante. Olha que É um dado muito olha que interessante. dado importante. É interessante. Olha que dado Olha que dado relevantíssimo. importante. Aqui, ao contrário, todos têm o mesmo espaço conforme o seu Exatamente. tamanho Exato. na televisão, Até mais, às vezes. nas verbas públicas, né, o chamado fundo eleitoral. Olha que dado Fundo significativo. eleitoral, que é uma jabuticaba brasileira. Eu vou ter que discordar, mas a gente faz isso em um outro programa, porque senão a gente não vai ter tempo. Que eu acho eu quero essa extremamente... experiência sua. Vamos voltar aqui. Então, a preocupação, a grande preocupação era exatamente essa crescente, né, da ultradireita e todos esses valores, e principalmente essa polarização, né, entre o bem e o mal, entre o estrangeiro e o cidadão, entre quem é meu amigo, né, é meu amigo, quem não pensa como eu é meu inimigo. Então, essa polarização é uma preocupação da União Europeia, do Parlamento Europeu. Além disso, eu escutei uma frase que me interessou bastante, né? Na missão, nós tínhamos pessoas de diferentes partidos e tínhamos uma representante da extrema-direita brasileira. E, quando em visita a um partido social-democrata, a fala dela, a representante disse: muito me interessa conversar com você, para entender como funciona o cérebro, o pensamento de alguém que é tão diferente de mim. Então, eu acho que isso mostra muito a forma como a democracia tem que ser encarada, né? É através da comunicação, é compreendendo como as pessoas pensam e não fazendo o cancelamento, né? Os jovens que nos escutam aqui, não fala o que eu gosto, eu vou cancelar, eu não vou seguir. Não, pelo contrário, né? O que é que faz essa pessoa pensar tão diferente? O que é que faz ela pensar que um estrangeiro tem direito a morrer de fome, sem casa, sem rua, na rua? Então, e aí, vindo para o Brasil, né? Olhando para os Estados Unidos, o que é que faz um estrangeiro que se naturalizou americano, né? Conseguiu o green card, olhar para um outro latino e dizer: olha, esse merece ser deportado e algemado. Então, são esses valores que eu acho que a gente tem que debater aqui e trazer essa informação a quem nos escuta para refletir. Aliás, diga-se de passagem, muitos brasileiros hoje, nos Estados Unidos, com seu green card, já com família constituída, filhos nascidos americanos, têm esse comportamento e foi demonstrado agora nos jornais americanos defendendo isso, a deportação de outros. Eles não. Ele já se julga... Agora, a doutora Clara falou uma coisa interessante. A Europa está tomada pelas colônias. As colônias ganharam independência e aí, por exemplo, o pessoal do norte da África tomou Paris, né? Tomou as grandes capitais. Os turcos estão na Alemanha, por exemplo, todos. Então, há um problema social extremamente grave. E essas pessoas têm direito legal, né? Porque as colônias se emanciparam. E as colônias alimentaram com ouro, com outros bens naturais, esses impérios, desde do século XVIII, por exemplo. Então, isso é interessante. Me questiona. E aí, o próprio Trump... desculpa. Sim. Não, pois não. O próprio Trump, o DNA dele é germânico, né? Quer dizer, ele é imigrante também. Os avós dele foram imigrantes. Me inquieta, e eu quero colocar aqui agora para o professor Montavani, vivemos num mundo dito globalizado, ok? Ninguém discorda. Mas o que entendemos por globalização? Porque como é que eu posso considerar vivemos num mundo globalizado se as pessoas que este mundo, digamos, tido desenvolvido, julga de segunda classe, terceira classe, estou me referindo aqui aos imigrantes, que no século XXI talvez seja o maior drama humano que a população no mundo está vivenciando, que é esse processo de migração em massa dessas pessoas, desses países da América Central, da África, enfim, os do México, os mais pobres aqui. Aí no Brasil também, viu, Sim, Arnaldo? no Brasil. A gente tem ali no norte A Venezuela, ali na tríplice fronteira.
como se entender uma globalização em que o que está prevalecendo globalizado é a miséria, é a fome? Porque os bens continuam sendo privilégios daqueles eu vejo que... assim, Arnaldo. Primeiro, a gente tem que se conscientizar que é muito difícil compreender todo esse fenômeno que está acontecendo, porque nós estamos no olho do furacão. É difícil compreender um fenômeno histórico quando você está envolvido nele. E está começando agora. Eu digo muito ao meu filho, que está fazendo jornalismo na universidade, que ele fique muito atento a tudo, porque ele está vivendo a história, uma nova história. Ontem eu ouvi um grande cientista, o Miguel Nicoleles, deu uma entrevista fantástica. Ele disse, na concepção dele, que mora nos Estados Unidos desde os anos 80, o Império Americano está ruindo, está se desmanchando. Por quê? Porque ele disse que não encontra mais nenhuma identidade com o próprio povo americano daqueles valores que tinham do American Way of Life desde os anos 50. Está tudo muito confuso. Me parece que o Trump entrou nessa onda, pegou uma época confusa e está surfando nela. E a questão não é só dos imigrantes, a questão econômica, a questão das taxações. São muitos fenômenos da guerra, são muitos fenômenos complexos. Há uma aparente desordem que há uma ordem pré-estabelecida e estudada. Eu recomendo a quem está vendo o programa um livro chamado Os Engenheiros do Caos, que é um livro indispensável para entender que isso tudo foi pensado por grandes corporações como que estão aí no governo, né? Você já pensou aqui no Brasil um mega empresário lá do presidente mandando comprar o carro dele e tudo? São coisas assim caricatas, né? Os valores americanos. Eu vi uma notícia essa semana, claro que foi provocação, de uns parlamentares franceses pedindo de volta a Estátua da Liberdade que eles doaram, porque disseram que eles já não fazem jus àquela estátua, né? Foi uma grande provocação, né? Então, os Estados Unidos estão entrando num processo muito complicado de falta de identidade, perdendo o rumo, por conta dessas medidas do presidente, que são medidas chocantes. Não se pode dizer que todas são de surpresa, porque já sabíamos que ele faria isso. Agora, veja o que eu acho mais absurdo. Ele foi condenado criminalmente e o juiz disse, você está... Imagina isso no Brasil, né? Que a gente fala tanto mal do Brasil, né? O complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues falava. Você está condenado, mas não está condenado a pena nenhuma. Só está condenado. Mas sim, mas o que? Não está. Ali Condenação sem sanção. Ali o judiciário já mostrou, já deu margem para ele fazer o que faz hoje. Ele afronta, ele foi condenado sem pena. Então, eu acho que é muito complexo. Eu não teria uma visão ainda muito clara do que está acontecendo. Eu acho que é só o começo. E o que me preocupa é que a China está muito calada, né? A gente pode dizer, doutor Mantovani, nobody knows. Isso, pronto. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Ainda mantendo aqui essas ações do presidente americano, ele agora resolveu se colocar como pacifista, como o senhor da paz. E está mediando aí o conflito, o final do conflito, na perspectiva dele, entre a Rússia e a Ucrânia, né? Do outro lado, a mesma coisa entre Israel e os palestinos. Eu quero... E a indústria armamentista americana lucrando valores gigantescos. A gente tem que pensar... a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? É a maior indústria bélica do mundo. Não, eu quero saber para vocês, é sério aceitar o Trump como esse pacifista? A mídia americana é muito crítica em relação ao Trump. Eu acompanho jornais, incrível como eles batem no Trump. Batem pesado. Os Estados Unidos é uma coisa atípica, né? Isso. O modelo eleitoral americano já é uma bagunça, é uma bagunça total o modelo eleitoral. Porque o voto universal não vale. Não vale. O que vale é o voto. Cara, olha que
para nós brasileiros. O voto universal não vale, o que vale é o voto dos delegados. Né? Olha que doideira. Do colégio eleitoral. Já dos colégios, é uma eleição indireta, coisa maluca, né? A gente fala indireta, pensa logo no regime militar. Você imagina, você tem maioria de voto da população, mas você tem minoria no colégio, você perde a eleição. E o Trump é um animador de auditório, né? Lembre-se daquele programa dele, onde ele demitia as pessoas ao vivo, né? Que inspirou até um programa aqui, no O Aprendiz. Para mim, o mais emblemático dessa bagunça do Maga, eu lembro logo da Maga Patológica, que é uma personagem que convive com o tio Patinhas, Make America Great Again. Para mim, o emblemático foi aquela reunião lá no Salão Oval, onde o filho do Elon Musk desautorizou o presidente. O menino tem 4, 5 anos. Onde foi que aquele menino ouviu aquilo, Arnaldo? Onde ele ouviu? Ele ouviu na cozinha da casa dele. O pai falando com a mãe, alguma coisa assim. Aliás, o Antônio Carlos Magalhães, o velho Antônio Carlos Magalhães, dizia que quando chegava na casa de um eleitor, ele ia falar com os filhos pequenos. Porque se tratasse ele bem, é sinal que os pais falavam bem dele. Se tratassem mal, então é exatamente isso que você falou. Se o Sigmund Freud analisasse aquela cena, ele diz, poxa, esse menino está falando... É o pai. É o pai. Então mostra o caos do governo. É sério, dá para admitir, o mundo pode admitir, pode esperar a paz promovida por Donald Trump, cuja prática que estamos vendo é outra, completamente diferente, doutora Carla? Eu acho que é o seguinte, se a gente voltar um pouquinho na história e ver quem foi o criador do Trump, né, que é o Roy Cohn, que ele dizia, ele criou 3 regras que ele segue à risca, né? A primeira, ataque, ataque, ataque. Se você perder, não assuma que perdeu, clame por vitória, né? E negue sempre tudo, né? Então, são as 3 regras dele. Então, negue sempre... No Brasil seguindo Coincidência. Não, então, qualquer semelhança é realidade. Mas isso que o Luiz falou dos Estados Unidos, que é um país difícil de analisar, é verdade. Ontem eu ouvi do Nicoleles um dado que eu fiquei assustado. Ele disse que o presidente mais belicoso dos últimos anos e que mais gente morreu fora dos Estados Unidos foi o Obama. E teve muita deportação também. Só que a mídia não olhou para isso. É Guantánamo que ele manteve, então é um negócio esquisito ali mesmo, viu? O senhor falou, Mantovani, em Guantánamo. Eu não entendo Guantánamo. Guantánamo fica em Cuba. Quer dizer, Cuba sofre a questão do embargo, mas Guantánamo continua sobre a tutela americana. Que coisa maluca isso aí. Como é que o senhor explica, os senhores juristas explicam essa questão do direito internacional? Não é? Confuso? A pergunta, a provocação foi para vocês. Não se explica. Como não se explica que até hoje tem prisioneiros lá que não foram acompanhados de nenhum advogado. Até hoje. Só uma reportagem recente muito boa, imensa, sobre Guantánamo, na Times, ou foi no New York Times ou na Times há uns 4 meses, falando isso. É um negócio assustador. E sem querer puxar a sardinha, mas já a literatura já vinha trazendo. Se você quer matar a democracia, a primeira pessoa que você tem que matar é o advogado. Porque muito ele bom. É quem vai tá na peça o advogado é fundamental. É a defesa da democracia. É que é o grande operador da justiça, né? São os advogados. Não, porque assim, nós temos... a justiça, ela é composta não só do advogado, tem o Ministério Público, tem uma magistratura, mas assim, em defesa do cidadão, a gente está... O grande laboratório do direito, eu digo muito aos alunos, olha, eu sei que vocês gostam de estagiar no tribunal, no fórum, no Ministério Público, na AGU, mas se você quer aprender direito, vai estagiar com advogados. É o grande laboratório do direito. Eu digo isso que eu fui estagiário, tive esse privilégio em escritório de advocacia. Então, lá é onde se constrói, é onde se pensa e se constrói. A função do juiz não é difícil, ele só tem que escolher entre uma tese e outra. Ele só julga, não é isso? Ele escolhe entre uma tese e outra, então... Mas quem vai nos defender, o cidadão comum? Os advogados. Pronto. Ok, com essas colocações a gente finaliza aqui a primeira edição do Observatório, assumindo com você, internauta, o compromisso de sempre voltarmos aqui com temas que imaginamos
sejam do seu interesse, com pessoas as mais qualificadas e indicadas para discutirem, debaterem esses temas todos que vamos propor, sempre tendo como premissa a democracia, a manutenção, o fortalecimento e o exercício horizontalizado da nossa democracia. Muito obrigado ao professor Mantovani Colares, muito obrigado à professora Clara Petrola, muito obrigado ao professor Luiz Sérgio Santos e muito obrigado a você, internautas. Siga-nos nas nossas redes sociais. Você vai acompanhar o nosso endereço aqui em letra. Até lá!